Deus, o povo foi embora, é? É assim, Bercate Amazon, metade vai embora, a outra se esconde. Meus irmãos, é, é muito importante a gente ter esses momentos, né? Hoje nós tivemos um dia bem recheado, com serviço ao Eterno, uma boa paraxá, um momento de estudo com as irmãs, né? Que sempre, todo sábado vai ter. E agora é o momento para todos nós estudarmos um pouquinho mais. Hoje nós tivemos a Paraxá Matut Masei, né, como foi muito bem salientado pelo nosso Moré, as questões relacionadas ao voto, né, e todas as questões relacionadas à importância disso. Porém, eu quero enfatizar nesse shiur, que não vai ser muito longo, prometo para vocês, 1 horinha no máximo, a importância da gente pensar sobre os nossos comportamentos. E o tema do meu estudo é a ira, a raiva. Quando a nossa alma se afasta da presença de Deus. Esse estudo, eu utilizei alguns elementos para poder estar trazendo aqui para vocês, da Torá, do Talmud, das Alahot, Mussar, Hassidut, por aí vai. Nós lemos na Paraxá que Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltaram da guerra. Está lá em Números 31, 14. Moisés indignou-se. Eu queria começar dizendo, meus irmãos, que a ira, ela é uma das emoções humanas mais intensas da experiência humana. Tratando ela pelo espectro da psicologia, ela é uma resposta natural diante da percepção de ameaça, injustiça, frustração, violação de valores. Em seu aspecto saudável, pode funcionar como um mecanismo de proteção e motivar a reparação de uma injustiça. Contudo, quando deixa de ser governada pela razão e passa a dominar o indivíduo, a ira altera os processos de julgamento. Ela favorece as decisões impulsivas e compromete os relacionamentos. A neuropsicologia, ela vai descrever esse fenômeno como uma diminuição do controle do exercício do córtex pré-frontal, responsável pelo discernimento, pela autorregulação e pelo planejamento, enquanto estruturas ligadas à resposta emocional assumem o controle, assumem esse comando do comportamento. A tradição judaica, ela reconheceu essa realidade muitos séculos antes da psicologia moderna. Os sábios não tratam a ira apenas como uma emoção descontrolada, mas como um estado que obscurece o nosso discernimento, a nossa data, enfraquece a sabedoria e rompe a harmonia entre a mente e o coração e a alma. Por essa razão, o Talmud afirma que todo aquele que se ira, se for sábio, sua sabedoria o abandona. Se for profeta, se for profeta, a sua profecia o abandona. Em Pessahim 66b fala: a ira, portanto, não é vista apenas como um problema ético, mas como um fenômeno espiritual que interfere diretamente na capacidade do ser humano de perceber e corresponder à vontade de Deus. A Torá não registra nenhum acontecimento sem propósito, meus irmãos. Se a Torá nos conta que Moisés ficou irado, ela não pretende diminuir a grandeza do maior profeta da história. Muito pelo contrário. Ela deseja o quê? Revelar um dos maiores segredos da alma humana. O Zohar ensina que a Torá é eterna.
Assim como lemos sobre Moshe, estamos lendo sobre nós mesmos. Todos enfrentamos momentos em que somos provocados. A questão é, a questão nunca é, você só sente raiva? Vou sentir raiva de alguma coisa? Mas quem governará o meu coração quando ela chegar? O Or Tzadikim 12:13, ele afirma, a raiva leva ao erro. Quem é maior que Moisés, nosso mestre? Moisés, que a paz esteja com ele, se irou em 3 ocasiões e cometeu o que geralmente se chamaria de erro, como está escrito. E ele se irou contra Elazar e contra Itamar. Levíticos 10:16. E também, por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? Levítico 10:17. Está escrito, escutem rebeldes. Números 20:10. E também, e ele golpeou a rocha. E está escrito, Moisés se irou contra os comandantes do exército. Números 31:14. E também Eleazar, o sacerdote, disse aos soldados que haviam participado da batalha, essa é a lei ritual. Está lá em Números 31:21. O que ensina que Moisés se esqueceu da lei enquanto estava irado. Levíticos, Rabá 13:1 fala. E assim você pode entender que se essas coisas aconteceram a Moisés, que a paz esteja com ele, quando ele estava irado, o que pode acontecer aos tolos que estão irados? E por isso Salomão disse, não te apresse em te irar. Eclesiastes 7:9. A ira, meus irmãos, ela nos abate em momentos que nós menos esperamos. Bom aqui, evoluiu aqui, hein? Refrigerante. Então, ah, nós nos iramos no nosso dia a dia. É um chefe que vem falar uma besteira, é um colega de trabalho que não compreende a gente. Mas quando essa ira nós carregamos ela dentro do nosso coração, quando essa ira vem com nós para a sinagoga, tá ficando bom o negócio aqui. Quando essa ira nos atrapalha de prestar o nosso serviço ao Eterno. Muitas vezes nos sentimos irados momentaneamente, ou por um tempo maior, por motivos que, se você parar para analisar, como eu sempre falo, são tão pequenos, mas conseguem tirar a tua paz. Shinei Luhot Haberit, Torah Shebi, Tav, Matot, Masei, Devarim, Derek, Raim 6. Moisés ficou irado com os comandantes do exército. Como poderia Moisés ficar irado com esses comandantes, visto que não lhe havia ordenado que matassem as mulheres? Não havia necessidade de dar tal ordem, pois o bom senso deveria ter levado os comandantes a perceber que as mulheres que haviam sido as principais sedutoras seriam o alvo daquela expedição. Vemos que até mesmo ah, Bilã reconhece a culpa a ser confrontado por um anjo, cuja presença é desconhecida, e diz: pequei, embora não soubesse. A falta de bom senso é culpável. Eu abordei esse assunto com mais detalhes, meus irmãos. É importante entender que muitas vezes, no momento de raiva, nós temos que usar o bom senso. Estou em pleno Shabat. Eu me desloquei. Eu atravessei a cidade para estar aqui. Não foi para encontrar alguém que eu não via há uma semana. Não foi para poder matar a saudade dos irmãos e das irmãs. Foi o motivo principal, foi servir o Eterno. Mas às vezes, meus irmãos, por uma palavra maldita,
maldita não no sentido de maldição, mas no sentido da pessoa não mal colocada, não saber se expressar corretamente, aquilo pode atingir. E atinge. Quantos às vezes não já ouviu uma palavra que interpretou como uma piada sem graça ou como uma afronta, mas depois, quando aquela pessoa parou e teve o bom senso de pensar: poxa vida, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para servir ao Eterno. E aquilo foi passando, dissipou. Quantos nos ouviram palavras que fizeram com que ela se irasse e perdesse a razão? Até mesmo Balaão percebeu o erro dele. Depois da guerra contra Midian, os oficiais retornaram. Eles haviam vencido, nenhum soldado havia morrido. Entretanto, eles deixaram vivas justamente aquelas mulheres que haviam sido instrumentos para levar Israel à idolatria e à imoralidade. Moshe percebe imediatamente o enorme perigo espiritual. Então está escrito: Moshe indignou-se contra os comandantes do exército. A partir daqui começa um dos maiores ensinamentos sobre o poder destrutivo da ira. Moshe ficou zangado com os oficiais, mas segundo Arizal, ele considera a raiva um pecado mais grave que todos os outros. Pois quando uma pessoa comete qualquer outra transgressão que não seja irar-se, a sua alma ainda permanece no seu corpo. Mas quando esta está irada, a alma dessa pessoa parte do seu corpo e é substituída por uma alma externa. Isso explica porque o indivíduo tende a esquecer o seu estudo da Torá. Shabat acabou. A pessoa não está nem vendo mais o Shabat. Sim, exatamente. Isso explica. O indivíduo tende a se esquecer o estudo da Torá quando se enfurece, devido à alma dele que partiu. Meus irmãos, sabe aquele momento que você explodiu de raiva, falou um monte, aí você depois chegou até para a pessoa ou outras pessoas que vieram te segurar ou vieram te acalmar e você fala: meu, eu saí de mim, eu não estava em mim, eu perdi minha consciência. É isso aí, é verdade. Mesmo para aquele que não está nos caminhos que nós estamos, que sente, que passa por isso, está aqui a explicação. A tua alma te deixa e você fica vulnerável. Você não é controlado pelas suas faculdades. Shahar Yahi Hudim, ele fala em Likutei Torah Pinhas 80D. Com relação à questão do humor, é especialmente controlada ao refletirmos sobre o versículo. E aí, vocês falam todo dia de manhã e vocês têm isso para estudar. Eu vejo Deus sempre diante de mim. Está aqui no comecinho do Shulchan Aruch, está no teu Sidur, você recita quando acorda. Aqui, Shivit Adonai Leneglit Tamid. Então, nesse momento, se você lê isso com propriedade, com verdade, é no momento da ira que você tem que lembrar disso aqui e entender que em todo momento você está diante do Eterno. Ah, Shaul, mas não é fácil, Shaul. Às vezes a gente ouve umas coisinhas que, olha, dá vontade de perder o réu primário. É verdade, é verdade. É verdade mesmo.
Mas, principalmente no trabalho, né, eu aprendi a observar mais e falar menos. Porque eu percebo quando a pessoa chega para você porque ela tem uma curiosidade, ela tem uma admiração com as coisas de Israel, ela gosta de conversar com você. Mas o debatedor, ele não quer saber de conversar. Ele não quer colocar os pontos em comum entre a fé dele e a sua. Ele quer te ganhar. Exato. Exatamente. Às vezes você recebe aquela pessoa que chega para você e fala bem assim: Nossa, eu sempre quis participar de um serviço religioso judaico. Nossa! E ela vai nessa ideia em você, aí você vai lá e chama. Você percebe quando a pessoa vem aberta. E você percebe quando a pessoa vem para te ganhar. Ela não consegue ouvir, absorver e abrir a mente dela. Não, mas porque aquilo lá, porque Paulo fala, porque não sei o quê. Fala, meu irmão, você é discípulo de Yeshua ou você é discípulo de Paulo? Você prefere seguir o que Paulo está falando ou o que Yeshua falou primeiro? Porque Paulo imitou Yeshua. E nós devemos imitar o mestre. E às vezes imitar o mestre é se confrontar com situações como essa. A pessoa, ao refletirmos sobre o fato de uma pessoa sempre, a todo momento, estar na presença de Deus, como é possível que ela se afunde tanto a ponto de demonstrar raiva? O Shulchan Aruch fala no capítulo 1, artigo 1, quando perdemos o temor ao eterno, nos rendemos a sentimentos negativos, que podem trazer grande prejuízo à nossa vida. Acham, mas esse é os sábios. Eu fico só na briteada achar, meu irmão, então você está no canto errado. Porque isso aqui vai ajudar a reger sua vida. Vai te ajudar a cumprir mais. De forma semelhante, está escrito lá no Talmud, em Pessahim 66b7, de forma semelhante. Reish Lakish diz: qualquer pessoa que se irá, se for o que o nosso irmão falou aqui agora, se for um estudioso da Torá, perde a sua sabedoria. Se for um profeta, perde a sua profecia. O Talmud ainda fala que se for um estudioso, sua sabedoria se perde. Meus irmãos, de que adianta estudar a Torá, estudar sábios, comprar um livro grosso de cabala, e aí você chega em casa é um cavalo. Você chega no trabalho, a sua boca é mais suja do que o do profeta de Baal. É fato. Você desperta raiva no seu trabalho, nas outras pessoas. Ah, mas o bonito aqui não pode ficar irado, mas pode irritar os outros? Comportamento, meu irmão, se aplica dentro da sinagoga e fora. Como eu falo, a gente não panfleta na rua. Nós não batemos na porta de ninguém. Só falta. Não fazemos isso. Mas nós fazemos o quê? O Eterno manda as pessoas até nós. Por... Exato. Exato. Todos nós temos que estudar. Todos nós temos que nos refinar, é fato. Nós, nós vemos as nossas irmãs se esforçando, dentro do tsiniú, tudo bonitinho, tudo certinho. Nós homens também temos que ser assim.
Nós temos que ter controle. E nós temos que tratar as outras pessoas bem, para não despertar a ira nas pessoas. Moisés irou contra os seus oficiais, os chefes de milhares, os chefes de centenas que voltaram da batalha. E qual foi o castigo, como está escrito? Depois, Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que foram à batalha: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Números 31, 21, prova que, por inferência, esta lei havia sido ocultada de Moshe devido à ira. Devido à ira. Tudo que você aprendeu hoje, bonitinho, se você se irritar lá fora, você vai perder. O teu estudo, a tua aplicação da semana, as aliot que você leu, tudo. O estudo da Brit Hadashah. Por uma palavra, por uma atitude que às vezes não foi você, foram outras pessoas que tiveram com você. Você se deixou influenciar, foi pego na rede e agora está se debatendo dentro d'água. O Shulchan Aruch, ele fala, é interessante observar que ele inicia toda a vida judaica dizendo: coloca o Senhor continuamente diante de mim. Ah, mas isso está no Shulchan Aruch, Shaul. Eu não vou ler isso daí. Tá, abre o teu salmo aí, 16:8. Essas coisas não são tiradas do nada. Esse versículo, meus irmãos, é a primeira orientação prática do Código da Allahá. Por quê? Porque quem vive consciente da presença de Deus dificilmente permite que a ira governe o seu coração. Agora, quando perdemos a consciência da presença divina, abrimos espaço para as emoções destrutivas. A ira nasce quando esquecemos que Hashem continua sentado no trono. Eu tenho uma mania, já falei algumas vezes, eu converso com o trânsito. Às vezes a Tati até acha que eu tô bravo com o trânsito, mas não tô, é que eu converso com o trânsito. Tipo, olha isso aí, olha aí, ó. Mas é o meu jeito. Eu falando sozinho, eu e o carro, eu não tô falando com o camarada. E olha que eu moro numa cidade que o povo não gosta da seta. Não gosta. É natural. Eu dou seta a quilômetros. Mas eu aprendi assim. Mas as pessoas não dão. Entra, faz barbeiragem. Aí eu, com meus vidrinhos fechados, eu falo com o carro da frente. Mas não fico, eu não abro o vidro para gritar. Eu não dou dedo. Não faço nada disso. Eu converso sozinho. Eu, o carro. Essa é a minha vida no trânsito. Se eu tiver que viajar, é a mesma coisa. Eu não permito que a ira entre dentro de mim. Quando acontece a barbeiragem que me dá um susto, dura 10 segundos. 10 segundinhos. Eu não tenho tempo para. Deus, o carro. Olha para isso. Não. É. É. Ó, eu não sei se a gente se torna desligado por conta dessas coisas, de ter esse jeito, mas eu já tomei bronca e achei que a pessoa estava conversando de boa comigo. Eu, aham, eu. Então, meu irmão, se você se ira pela menor coisinha que aconteceu com você, você acabou de provar para si mesma, para si mesmo, que você não tem um Deus sentado diante de ti. Acha, mas a gente é humano. Sim, irá. O problema não é só a ira, é o que vem dela. É o sentimento de que, mas, eu vou falar. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Para com isso. Você tá, exato, tá fazendo Lashon Hará em pleno Shabat.
Sim. É, foi. Aí você mascarou. Você chama lá de jumenta de Balaão, sai da frente. Ô, meu irmão, a sua intenção, a sua intenção foi falar uma coisa feia. O teu comportamento não tem que ser só exemplo dentro da sinagoga, tem que ser fora. Quem ensina a Lahá não é Moshe, é Eleazar. Então Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra: esta é a ordenança da Torá. O Talmud pergunta: por que Moshe não ensinou? Porque naquele momento ele esqueceu. Isso desqualifica ele como um grande líder? Não. Ele foi um ser humano. Você vai se irar, minha irmã. Você vai ficar chateada. Mas não permita que isso domine o teu coração. Liberar perdão vai além de somente falar. Liberar perdão é apagar as marcas. É tratar a pessoa com dignidade. Cometer uma haverá contra ti, cometer um pecado contra você, você perdoou, acabou. Shaul, eu tenho que perdoar e conviver com todo mundo que eu perdoo? Não, ninguém fala que tem que conviver. Mas enquanto permanece próximo, pelo menos o respeito. Sem raiva. Ai, que vontade de perder o réu primário. Não, para com isso. Reshit Rokhmah, portão da sabedoria. Perdão, portão da humildade. 5:53 fala: a ira conduz o homem ao erro. Assim encontramos que Moisés caiu em erro, como está escrito: Moisés irou-se contra ele. Também está escrito: contra Eleazar e Itamar. E ainda: por que não comesses a oferta do pecado? Também está escrito: houve agora rebelde. E logo depois feriu a rocha. Isso nos ensina, meus irmãos, que a Allahá naquele momento foi esquecida. Por isso, tu, que todos os dias corrige os tolos, deve tomar cuidado. Assim disse Salomão: não te apresse em teu espírito para tirar-se. A gente que dá aula, uma sala, às vezes, com 40 alunos, 20, 30, ouve as piores insandices. A gente tem uma escolha, porque no mundo de hoje, o pai e a mãe que tem um santinho em casa, quando vai lá, quer bater na gente. Porque só o filho dele é santo. Existem maus profissionais? Existem. Mas a questão é, nós temos que pensar 5 vezes no que vai responder para um pequeno que a gente está ensinando. Quanto mais para um grandão mais velho, cheio da verdade. Por isso, tu que todos os dias corrige os tolos, deve tomar cuidado. Sabe por quê? Porque você, no momento que você fizer um a mais, você fica em evidência de todo mundo. Reshit Rokhmah, portão do amor, 11, 13, 8, fala: nosso mestre Moisés, de abençoada memória, por causa do elevado mérito da sua alma, possuía uma humildade extraordinária, como está escrito. E o homem Moisés era muito humilde, mais do que qualquer homem sobre a face da terra. Mesmo assim, a respeito dele, foi dito: Moisés indignou-se contra os oficiais. Isso ensina, meus irmãos, que quanto mais refinada e pura é a alma de uma
pessoa, mas até uma pequena falha vai deixar uma marca. Por mais que você se esforce, um errinho seu vai te deixar marcado, às vezes, por muito tempo. Quem nunca sentiu esse peso, em algum momento vai sentir. Não porque errou, mas porque ensina, porque está à frente de alguma coisa. É fato. E o Talmud, ele nos ensina todo aquele que se ira. Novamente eu digo para vocês, a sabedoria vaza. A profecia vai embora. A ira de Moshe fez com que ele esquecesse a Allahá. Foi ocultada dele naquele momento. Não porque Deus o castigou, mas porque a ira fechou os canais pelo qual a sabedoria divina se manifesta. Meus irmãos, a ira, ela nos conduz ao erro. Ela muda a nossa percepção. Temos que controlar essa raiva que às vezes vem, principalmente quando a gente está na presença do Eterno. O Arizal descreve ao final de Shar HaYichudim, citado também, a ira é mais grave do que todo pecado. Quando a pessoa explode em ira, a sua alma santa se afasta temporariamente. A alma exterior, a Nefesh Hitzonit, encontra um espaço para influenciar os seus pensamentos. Por isso que você fala, desculpa, não era eu não sou assim. Na verdade, segundo a Cabala, ela realmente deixou de estar plenamente conectada à própria alma. Moisés esqueceu. A Torá não é apenas inteligência, meus irmãos, a Torá é luz. Quando a alma se retrai, a luz também se retrai. Quando você se desconecta da sua alma, a sua alma se retrai, a tua luz também se apaga. A tua sabedoria se apaga. Quem vive dominado pela ira, o Arizal fala, começa a esquecer os seus estudos da Torá. E não é problema de memória, não. É a conexão espiritual que está partida. Exatamente. A ira nasce, meus irmãos, da ilusão do controle. A maior raiz da ira é imaginar a minha vontade deveria prevalecer. Mas toda ira contém uma declaração oculta. Eu sei melhor que Deus como eu sei melhor que Deus como essa situação deveria acontecer. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei, é isso. A verdade da pessoa se torna absoluta e não mais a verdade de Deus. Os nossos sábios associam a ira à idolatria. Tá com raiva? Continua. Continua com raiva? Diga, meu irmão. É, exato. Sim, é verdade. Quando a gente, quando a gente bate o carro, a nossa alma ela não sai do nosso corpo, né? Ela literalmente ela vai para o universo, que a gente fica muito bravo. E a gente procura, o primeiro que está na frente é o primeiro que leva o nome.
A gente caça mesmo a quem dar nomes. O Talmud fala, no Shabat 105b, quem se entrega a ira é considerado como alguém que pratica idolatria. Não porque adora imagens, mas porque coloca o seu ego no lugar da vontade divina. O ego ocupa o trono que pertence somente ao Eterno. Você não vai ficar com raiva porque a pessoa está certa e está te falando uma verdade. Você tá com raiva porque a verdade que ela está te falando, pseudo-verdade, está indo contra o seu ego, contra aquilo que você tem como verdade. Só que se você consegue perceber somente isso, mas não o peso espiritual que isso tem, você está dando poder a um sentimento que está superando o eterno na tua vida. Novamente, volto a dizer, você vai ficar com raiva, você vai sentir ira em algum momento. A questão é, aprenda a entender esse momento. Não deixe que isso dure. Não deixe que isso avance noite adentro. Não deixe que isso vá com você para o seu trabalho. Não saia de casa no Shabat para entregar o teu melhor sacrifício com ira no coração. Teu sacrifício vai ser em vão. Não saia. Você vai profanar um local sagrado. Porque junto com você vem toda uma influência negativa. E o masal do lugar vai mudar por sua causa. Você entende que tudo isso porque o seu ego quer ser o dono absoluto da verdade. Nós erramos. Nós esquecemos. Mas antes de ficarmos com raiva, entenda que aquela pessoa quer nos ajudar. Entenda a boa intenção. Ainda que a intenção daquela pessoa não seja boa, veja como bom. Estou falando numa leitura, uma compreensão. Qualquer coisa. O Zohar fala e ensina na Parashat Tetzaveh. Quem se entrega à ira arranca de si a santidade e permite que a impureza, o lado da impureza, Sitra Ahará, encontre espaço. A presença da Shekhinah não permanece, aonde a pessoa entrega o domínio às paixões descontroladas. Você está com raiva? Não é a Shekhinah do Eterno que está te controlando, não, tá? É a Sitra Ahará. Diga, Júlio. Yoshua? A Cabala, ela distingue a emoção natural do pecado de cultivar a ira. Sentir indignação diante do mal não é o mesmo que perder o domínio de si. O desafio é responder com justiça sem romper a ligação com a presença divina. Põe para fora. Não permite que venha mais. Expulsa. Calma, é uma alma. Que esse seja o último recurso. Antes disso, vamos tentar tudo. Conversar, dialogar, a paz, colocar uma pedra em cima. Não deixa que venha mais. Como assim? Será que em outros lugares seríamos olhados como estranhos? Igual uma certa feita quando a gente foi para um Sukkot, que naquela fila onde todo mundo estava lá pegando
Seus alimentos tinham carne lá. Um pedaço da fila era só bretiolã. E esse pedaço da fila não pegava carne. E a mulher ficava com um pedaço de carne pendurado. E a gente. Aí vinha outra. A mulher chegou pra gente depois e perguntou: vocês são vegetarianos? A gente somos. A gente precisava falar, dizendo: não, a carne não é caché. A gente nem sabe. Não precisou despertar raiva. Mas vocês eram os estranhos lá. Os estranhos no meio deles. Indignar-se só pelo que está sendo feito de errado, pelo mal. Não perca a tua razão. Não coloque para fora. Não seja mal educado. Eu só falo verdade. Cuidado, tem uma linha tênue entre o que você fala e uma ofensa. Ou eu estou errado. Só trago verdade. Vai lá, dono da verdade. A Cabala ensina que a mente possui 3 níveis: Rohma, Binah e Da'at. A ira atinge principalmente Da'at, a capacidade de unir o conhecimento e o coração. Sem Da'at, a pessoa sabe o que é correto, mas age como se nunca tivesse aprendido. É exatamente isso que acontece com Moshe. Ele conhecia perfeitamente a Allahá, mas naquele instante ela ficou inacessível. Ah, eu esqueci, eu deveria ter controlado, deveria ter falado, deveria ter segurado. O Liktei Moharan fala, Rab Nachman revela algo extraordinário. Bilã conhecia o instante da ira divina. Por isso ele tentava utilizar esse momento para amaldiçoar Israel. Quando Moshe vê que os oficiais preservaram justamente as mulheres associadas ao conselho de Bilã, a sua indignação é compreensível. Contudo, a Torá mostra que até uma indignação por uma causa justa exige domínio interior. A santidade não elimina a necessidade de autocontrole. A verdadeira guerra contra Midian não terminou no campo de batalha, meus irmãos. Ela continua dentro de cada coração. Midian representa divisão. A ira divide o homem de Deus, o marido da esposa, os pais do filho, o aluno da Torá, o ser humano da própria alma. Ainda está com raiva? Vai tirando. Shabat 64 fala, os oficiais disseram algo impressionante, nenhum homem caiu. Mas acrescentaram, trazemos oferta porque não escapamos dos pensamentos. A Torá mostra que Deus não olha apenas para os nossos atos, olha também para aquilo que alimentamos dentro do coração. A verdadeira batalha começa na nossa mente. Piquei de Rabi Eliezer fala, antes do pecado Israel era semelhante aos anjos, depois do pecado voltar à condição humana. A ira faz exatamente isso. Ela nos faz descer do nível espiritual que Deus preparou para nós. Meus irmãos, Bezat Hashem, que isso daqui, que esse tipo de estudo seja apenas um estudo para a nossa vida. Que não precisamos em nenhum momento nos preocupar com essas questões. Que a gente possa se achar longe disso. Mas em algum momento a ira vai se apoderar de você. Ainda que seja por 2 minutos, 5 minutos, 10, 1 hora, 10 horas. Se até Moisés perdeu a clareza, o que será que acontece com a gente? A ira nunca melhora uma decisão. Ela apenas diminui a capacidade de decidir. Não se deixe ser governado por esse sentimento.
Reshit Chokhmah fala: quanto mais elevada é uma alma, mais sensível ela é. Por isso, apenas uma pequena falha produz uma enorme repercussão. Não porque ele fosse menor, mas justamente porque era muito maior. Bota para fora, expulsa, não deixa mais vir. Aí vai eu lá, sem pensar com clareza. Fora, tá expulso, nunca mais volta. Não, não é assim. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Se foi uma falha minha, perdão. Se a pessoa não quer reconhecer o erro dela, deixa ela. O Eterno não permite que a impureza habite no nosso meio. Ele mesmo tira. As consequências físicas da ira, meus irmãos, a tradição judaica ela sempre relacionou corpo e alma. Hoje, diversos estudos médicos observam que episódios frequentes de ira intensa estão associadas à ativação prolongada do sistema de estresse, com aumento da adrenalina e cortisol, elevação da pressão arterial, sobrecarga cardiovascular, piora da qualidade do sono, redução da capacidade de concentração, maior desgaste no organismo. A ciência descreve esses mecanismos em termos biológicos. A Torá acrescenta que o estado espiritual do coração também influencia a vida da pessoa. Shaul, contei 4 já desses sintomas que você falou aí. Cuidado, toma cuidado. Tá estressado? Calma, não se deixe levar. Procure a causa. Analise a parte que cabe a você. Porque é um grande erro esperarmos é, uma desconstrução das outras pessoas. Um pedido de desculpa, uma retratação. Nós deixamos de depositar nossas esperanças em quem pode nos auxiliar e colocamos num ser humano que está sendo dominado pelo aquele sentimento da mesma forma que eu fui ou deixei de ir. A gente não aprendeu lá atrás, ora por ele. Cadê a sua itbodedut em favor do teu inimigo? Daquele que te calunia, daquele que te odeia. Cadê? Foi dito hoje que a melhor maneira de acabar com um grande inimigo é tornando ele seu melhor amigo. Nosso Moré Luiz Felipe falou. Tá errado? Você querer a paz? Às vezes aquela pessoa do trabalho que você mais tem rusga, principalmente no começo, depois de um tempo ela se torna a pessoa mais prestativa do mundo na tua vida. Porque vocês conseguiram achar um equilíbrio, pararam para conversar. Então, meus irmãos, ao examinarmos esses termos à luz da Torá, da Brit Hadashah, encontramos uma continuidade com a tradição. Yeshua fala: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Não haja como se você fosse só se redimir no Yom Kippur, não, viu? Vai limpando a tua conta enquanto é cedo. E se não chegamos ao Yom Kippur? Não vamos herdar só um pedaço de madeira enterrado. Vamos fazer por merecer estarmos aqui de volta no Olam Rabá com a lembrança. Irmão, te achei. Você tá por aqui, legal, Baruch Hashem. Você é aquele irmãozinho que só falava de sim. É. Ufa, tô aqui. Seja manso.
Ser manso não é ser frouxo. Deixar que as pessoas pisem em você. Diga, More. Isso. Exato. Isso. Não somos um dorama, né? Exato. Não cumpra as mitzvot do Eterno como se você estivesse num dorama, esperando que vá cair pétalas de uma árvore na tua cabeça, esperando um sentimentalismo. É aquilo que o nosso moleque acabou de falar. Se você está vendo o animal daquela pessoa que te aborrece, arriado no chão com peso, vai lá e ajuda. E se a pessoa questionar, eu estou ajudando ele. Ajuda e não espera nada em troca, não. Porque todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Da mesma forma que você julga teu irmão, você pode ser julgado. O Talmud identifica a ira como uma força que obscurece a sabedoria. E Yeshua dirige a atenção para a raiz interior do pecado. O problema não começa no ato exterior, começa no coração. A Cabala, meus irmãos, ensina que a ira rompe a conexão do homem com a luz da Neshama. E Yeshua nos ensina que a pureza do coração é a condição para ver Deus. A maior batalha não é contra os nossos inimigos externos, é contra aquilo que tenta ocupar dentro de nós o lugar que pertence somente ao Eterno. Eu tinha mais coisa aqui para tratar desse tema, ele é um tema muito extenso. Você falar de iras é 35 páginas no mínimo, de tanta coisa que você consegue, e tem muito mais. Mas eu vou somente até aqui e que nós possamos tirar uma boa lição desse shiur. Isso vale para o nosso comportamento. Nós temos que aprender a dosar o nosso comportamento, a refinar o nosso caráter. Como eu falei, vai acontecer momentos que você vai ficar com raiva. Vai acontecer momentos que vão fazer você passar raiva. Mas entenda como alguém que aprendeu aqui através dos sábios e da Torá, que isso não pode governar você. É isso que nós ensinamos hoje. Que assim como nosso mestre maior nos ensina, possamos ser mansos uns com os outros. Que possamos pensar antes de falar e que possamos ter responsabilidade pelaquilo que falamos. Para com os nossos irmãos, para com as nossas irmãs, para com os nossos filhos e filhas e com os nossos amigos, colegas, vizinhos, enfim. Amém? Baruch Hashem, meus irmãos. Baruch Adonai Leolam, amém. Amém.